Olá, queridos líderes, graça e paz, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para fazer mais uma vez o estudos que têm sido tão precioso para o nosso coração, para as nossas células. Nossa oração é para que Deus continue capacitando a sua vida, fortalecendo o seu coração, para que você continue sendo bênção, um instrumento usado nas mãos do Senhor para abençoar vidas das quais Deus tem colocado para mim e para você. Queridos, o estudo de hoje, baseado na palavra do pastor Léo, domingo passado, cujo título é 8 dias depois, baseado ali em João, capítulo 20, no versículo 26. Estudo bastante interessante porque nós podemos identificar e olhar, na semana anterior, quando nós vivenciamos ali o domingo de Páscoa. E neste processo, neste tempo agora, nós estamos iniciando o período que nós chamamos aí dentro do calendário cristão conhecido como o Pentecostes. E é muito interessante, o pastor Léo pôde compartilhar isso juntamente conosco, o fato de nós estarmos vivendo, a importância de estarmos vivendo o clima da ressurreição de Cristo. Na verdade, todos nós jamais deixaremos de viver isso. Por quê? Porque aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, é fato que nós não ficaremos de fora do impacto da ressurreição, do túmulo vazio de Cristo Jesus. Nós que tivemos essa experiência real com Cristo Jesus, sempre viveremos isso, porque o nosso Deus está vivo e Ele reina para todo sempre. E porque Ele reina para todo sempre, nós podemos crer no amanhã, podemos crer em dias melhores virão da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para as nossas células, para a nossa igreja. Mas é bastante interessante porque o texto vai ressaltar para nós aqui esses 8 dias que haviam passado da ressurreição de Cristo. E os discípulos, nesse momento, eles se encontravam novamente dentro do cenáculo. Por quê? Porque o coração desses homens, eles precisavam encarar os desafios desse pós-evento, da crucificação e a ressurreição de Cristo, mas a angústia que estavam dentro do coração desses homens. E eles precisavam então aprender a vivenciar também o privilégio da morte de Cristo, mas sobretudo a ressurreição de Cristo Jesus. Então, a título de introdução, nós vamos trabalhar dentro dessas questões, dentro desse cenário e trazer essas reflexões para as nossas células. Mas é bastante interessante, nós temos ali algumas questões, nós vamos dividir em 2 partes aqui. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio da pós-ressurreição de Cristo e, posteriormente, nós vamos falar sobre o privilégio dessa obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você com a sua ressurreição. E no primeiro momento ali que nós vamos compartilhar com as nossas células, após apenas terem passado 8 dias, de que Jesus havia ressuscitado, morto e ressuscitado, nós vamos compreender à luz da palavra de Deus que esses discípulos, eles estavam dentro do cenáculo, mas havia uma insegurança no coração deles. Por isso que eles novamente estavam trancados. Eles se trancaram dentro daquele cenáculo, dentro daquele lugar, daquele ambiente, porque é interessante, parece que apesar deles ouvirem e aprenderem, caminharem com Jesus, entendendo tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, isso mostra para nós como que muitas vezes a nossa memória ela tem mais facilidade em trazer acontecimentos que são negativos do que pensamentos que são positivos. Porque Jesus Cristo ensinou as verdades do reino do Pai, mas parece que o coração daqueles homens estavam tomados por aquilo que era negativo. E é interessante, isso chama a nossa atenção e o estudo vai exatamente trazer isso, a intenção de nós lembrarmos os pontos positivos da ressurreição de Cristo Jesus. Então, a primeira questão ali que nós vamos compartilhar com as nossas células é como que eu e você, como que nós podemos manter a nossa fé e a nossa esperança firmes, baseado na ressurreição de Cristo, ainda que vivamos por circunstâncias
desafiadoras, por circunstâncias incertas na nossa vida, mas como que nós podemos manter a nossa fé nessa esperança, sobretudo essa esperança viva, porque Cristo ressuscitou. E é interessante nós compartilharmos isso com as nossas células e o pessoal participar, trazer realmente como que eles entendem isso, melhor dizendo, né? As circunstâncias adversas em nossa vida, desafiadoras, as incertezas que temos, mas como que nós precisamos e podemos manter a nossa fé firme em Cristo. Segunda questão ali, como que nós podemos então treinar a nossa mente? Olha que interessante. Como que nós podemos treinar a nossa mente e entender a importância de cuidarmos do nosso coração? Porque quando nós entendemos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz por mim e por você, apesar das circunstâncias, das dificuldades que nós temos, isso gera oportunidade para cada um de nós. Aqueles discípulos, eles estavam presos, estavam com medo, estavam vivendo uma ansiedade porque eles aprenderam algo a respeito do que Jesus ensinou sobre as verdades do reino, mas agora eles se deparam nessa situação complicada, difícil, da qual eles tiveram que aprender a lidar. Mas olha só que interessante, o segundo ponto agora, no segundo momento, nós vamos entender os privilégios dessa ressurreição. Quando Cristo Jesus sai daquele túmulo, o túmulo está vazio, e ele aparece então, segundo o texto bíblico, que nós podemos ler, ele aparece e ele traz uma saudação, ele traz uma declaração para esses discípulos, sabendo e conhecendo o coração desses discípulos. E ele diz o seguinte: paz seja convosco. Muito mais do que uma saudação, isso trata-se de uma declaração profética, ou seja, Jesus Cristo está declarando, desejando a paz de Deus sobre a vida deles. E essa paz é uma paz que gera prosperidade, uma paz que gera quietude, é uma paz que traz repouso, que traz saúde plena aos corações daqueles discípulos, mas também aos nossos corações. E os discípulos, então, eles tiveram que aprender com a morte e a ressurreição de Cristo. E apesar das incertezas, dos medos, mas essa ressurreição renova essa paz e essa segurança aos corações. Então nós podemos compartilhar juntamente com as nossas células. Olha só que interessante, querido líder. Quais práticas espirituais, atitudes ou mudanças de perspectiva pode nos ajudar a cultivar esta verdadeira paz interior? É interessante nós levarmos isso para as células, dizer a eles, para que eles possam participar, quais as práticas espirituais nós podemos desenvolver com a ressurreição de Cristo Jesus. E também a última questão ali, como que nós podemos nos apropriar de forma mais profunda. O pastor Léo compartilhou a respeito do pertencimento, que nós pertencemos a Cristo Jesus com a sua morte e com a sua ressurreição. Como que nós podemos reconhecer que somos amados, que somos aceitos por Deus, o nosso Pai, mediante a morte e a ressurreição de Cristo? Colocamos as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas como que eu e você podemos nos apropriar de forma profunda deste pertencimento a Jesus Cristo? Mas para encerrar essa breve reflexão para nós podemos compreender que com a morte e sobretudo com a ressurreição de Cristo Jesus, nós podemos entender que nós não estamos abandonados. Nós não precisamos ficar mais trancados com as nossas emoções, com as nossas inquietudes, com os nossos anseios, com as nossas dificuldades, com os nossos medos. Mas nós podemos olhar para o alto e saber que no Senhor nós temos uma viva esperança e nós podemos entender que a obra redentora de Cristo Jesus na cruz foi para gerar vida, para gerar paz, para gerar saúde sobre o nosso interior, sobre as nossas emoções, sobre a vida de cada um de nós. Então, meu querido líder, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que nós realmente possamos olhar para a ressurreição de Cristo Jesus 8 dias depois e que nós possamos viver
e desfrutar o Cristo ressurreto sobre as nossas vidas, sobre as nossas células. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe e até mais.